Fala pessoal, eu sou o Matheus Felipe trazendo atualizações para vocês do mundo político. E pessoal, o negócio é o seguinte, vamos falar de mais uma cortina de fumaça? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Olha só, Damares cobra resposta sobre reunião secreta entre Lula e ministros do STF. Quem estava envolvido nessas reuniões também era a PGR, com o Paulo Gonetti, né? O diretor-geral da Polícia Federal. Pessoal, sobre em relação à Polícia Federal é o seguinte, eu sei que às vezes a gente fica muito revoltado com a Polícia Federal por estar cumprindo diversas ordens ilegais vinda do Alexandre de Moraes, né? Só que vocês precisam entender que a Polícia Federal não é toda a Polícia Federal que está fazendo esse negócio, né? Conheço muitas pessoas que, inclusive, fazem conteúdos aqui para o YouTube também sobre assunto político. Essas pessoas conhecem outros policiais federais que eles são completamente contra as atitudes que o Alexandre de Moraes tem tomado e alguns ali da Polícia Federal, principalmente os mais cabeças ali, né? Por exemplo, o diretor-geral, mas eles não têm autoridade nenhuma, eles não têm poder nenhum, e eles ficam igual nós aqui da população, só ali esperando, vendo o que vai acontecer, né? Enfim, é isso. Vamos dar uma lida aqui nessa notícia sobre essa reunião secreta que aconteceu, quais foram as perguntas que a Damares está querendo saber também. A senadora Damares Alves, republicanos do Distrito Federal, cobrou informações sobre uma reunião secreta entre o presidente Lula e os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Cristiano Zanin é aquele que era, inclusive, advogado do Lula nos escândalos aí que o Lula teve, que levou até a prisão dele, né? O encontro teve ainda a participação do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonetti, e do Diretor-Geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, tá? Vocês percebem o seguinte, né, pessoal, que a Damares agora tá fazendo essa cobrança, a gente teve falas ali bem sérias do senador Flávio Bolsonaro também, nessa semana ou foi na semana passada, então a gente percebe um certo movimento ali da direita, né? Nos requerimentos a serem direcionados ao ministro Ricardo Lewandowski, Damares interpelou-se durante as agendas realizadas em 14 e 16 de novembro. Os participantes trataram de investigações contra Jair Bolsonaro. Enquanto eles estão fazendo reuniões ali contra o Bolsonaro tá cortando o cabelo ali para posse do Trump, certo? E tá ali falando também que em 2027 ele vai voltar à construção de uma ponte, parece que aí que eu vi um vídeo dele falando, não lembro exatamente o lugar, mas ele tá falando, olha, em 2027 o Lula parou agora porque ele assumiu, a obra ali tá parada, mas em 2027 eu vou retomar essa obra aí. Dias depois do ex-presidente, mais 36 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal em virtude de uma suposta tentativa de golpe de Estado, né? O golpe que não aconteceu por causa de um táxi. Por causa de um táxi, né? Quem dera se esses golpistas aí, eles soubessem de um aplicativo pouco conhecido no Brasil, chamado Uber, já ouviu falar? Aí teria acontecido esse golpe. Ai, cara, tem que rir, tem que rir. Abro aspas. A presença do PGR cria uma série de dúvidas sobre a condição republicana do encontro, argumentou Damares. Pessoal, assim, essas questões de reuniões secretas vinda do governo, eu acho muito esquisito, sendo que a gente vive ou deveria viver numa democracia. Por isso que a gente fala que, de acordo com o Lula, como ele disse, né, a democracia é relativa. Como que um país que tem uma democracia, que a democracia vem de poder vindo do povo, inclusive é o primeiro escrito da Constituição, que a gente tem da Constituição de 1988, como que tem reuniões secretas, né? Reuniões secretas, inclusive, que não pode nem entrar o celular. Então, uma república, uma democracia, vir com reuniões secretas que o povo não sabe o que está acontecendo, o que está sendo falado, eu acho que é no mínimo questionável, né? Independente do lado que for vir. Vamos lá. E aí, as perguntas que foram feitas pela Damares, né? Damares enviou um roteiro de perguntas ao ministro agora, o Lewandowski. Primeira pergunta: a reunião foi agendada com antecedência? Se sim, com quantos dias antes? Quem solicitou a reunião? O presidente da República ou um dos participantes? Qual foi o horário de início e término da reunião? Ela está certíssima em perguntar se a reunião foi tomada de forma com antecedência ou às pressas. Qual reunião numa república vai ser boa, sendo uma reunião marcada às pressas, marcada ali na hora, olha, reúne agora todo mundo. Para isso estar acontecendo, para ser marcada assim, alguma coisa estranha tá acontecendo ali, né? E se foi quanta antecedência, quantos dias? Qual foi a pauta da reunião? Qual o assunto tratado? Extremamente importante. Se eles foram falar do Bolsonaro, o que foi falado sobre o Bolsonaro? O que eles querem saber do Bolsonaro, né? O assunto tratado seria alguma investigação... isso aí que eu ia falar agora. O assunto tratado seria alguma investigação envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? Se sim, qual inquérito e por qual motivo a reunião ocorreu no Palácio da Alvorada? Qual a presença do presidente da República? O presidente da República fez alguma interferência na investigação? O delegado Andrei foi prestar algum tipo de satisfação ao presidente da República? Qual é a base legal para tal ato? Se positiva, a resposta:
não consta na agenda oficial do delegado a sua participação na referida reunião. Por que não houve o registro? Qual a razão, né? Esse tipo de reunião com vertente política, investigativa e persecutória de possíveis criminosos, realizada na residência do presidente da República, tem caráter republicano, segue os princípios constitucionais de um Estado republicano? Havia algum assunto que demandasse a participação do presidente da República na investigação? Qual motivos levaram o PGR a participar de uma reunião reservada, a portas fechadas, com o senhor presidente da República, com o delegado-geral da Polícia Federal e 3 ministros do STF? Qual foi o roteiro de discussões? Pessoal, vocês têm noção da gravidade que é uma reunião para um país que se diz república, que se diz democracia, a gravidade de senadores não saberem do porquê que eles estão marcando essa reunião? O Congresso Nacional, eleito pelo povo, não sabe dessas respostas. Vocês têm noção da gravidade do que é isso aqui? Do quão esquisito é esse assunto? Bom, no início do vídeo eu comecei falando que se trata de mais uma cortina de fumaças, né? Esse assunto todo do golpe, como vocês podem ver, eu nem fiz vídeo sobre esse assunto. Porque quando eu vi, a hora que eu vi sobre esse assunto, eu falei assim, cara, que cortininha de fumaça, né? E principalmente quando aconteceu no último dia do G20, uma clara tentativa de querer fazer com que fosse falado e comentado sobre dentro dos jornais internacionais, né? O que não aconteceu. Por quê? Por falta de prova. Não teve assunto ali para gerar esse tipo de repercussão no lado internacional. Claro que alguns jornais de esquerda foram falar sobre isso é óbvio, né? Mas não teve essa repercussão toda que eles gostariam que tivesse. Outra coisa também, pessoal, esse assunto do golpe, né? Esse assunto do golpe, ele não vai ser falado, ele não vai ser finalizado, ele não vai ser mais comentado agora em 2024. Por quê? Analisem comigo. Esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix onde aconteceu o seguinte. Estava tendo uma manifestação na frente de uma prefeitura. O prefeito falou para o delegado acabar com aquela manifestação. O delegado falou, olha, se eu finalizar essa manifestação agora, prender o pessoal que está ali fora, ano que vem ter reeleição. Você não vai conseguir se reeleger dessa forma, não vai dar conta. Sabe o que o prefeito respondeu? E ele não tá errado, porque é realmente isso que acontece. Ele falou o seguinte, nem se preocupe com isso, porque eu vou fazer uma festa, a maior e melhor festa que essa cidade já teve. O pessoal nem vai lembrar dessa manifestação, eles vão lembrar apenas dessa festa que eu vou fazer. Isso aí, pessoal, é o que se trata do pão e circo. E o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer? Se o Bolsonaro ele for preso, não tem como ele apoiar uma pessoa porque ele vai estar preso. Então, por exemplo, ele vai apoiar alguém, como é que ele vai andar nas ruas, na cidade, igual ele fez na eleição de 2024? Como é que ele vai andar? Não tem como, que ele vai estar preso. A repercussão de ainda conseguiram torná-lo inelegível com a tentativa de transformar o Bolsonaro numa piada. Então, às vezes, aquelas pessoas mais humildes, né? Infelizmente, se você é do Nordeste, me desculpe porque eu vou falar, mas principalmente o pessoal do Nordeste, Bolsonaro inelegível se torna meio que uma piada, porque o Nordeste sempre foi palanque ali pro PT, pra esquerda transformar lá os pobres e tudo mais e tal. E infelizmente muita gente cai em cima disso. Então Bolsonaro continuando elegível se torna meio que ele uma piada. Só que também os ministros eles precisam ter pressa e ao mesmo tempo eles precisam ter cautela. Por quê? Efeito Trump. O Trump tá aí. Essa coisa que o Alexandre de Moraes gosta de colocar e falar assim, o Brasil é soberano, é independente. Pessoal, pelo amor de Deus, o Brasil sempre foi influenciado e tomado pelos Estados Unidos. O Brasil sempre foi o quintal dos Estados Unidos, né? Você pode ver pela nossa primeira república, qual que foi olha que eu tô colocando um assunto besta, eu tô colocando um assunto bobo. A nossa primeira bandeira de república do Brasil. Uma cópia completa ali dos Estados Unidos, né? Diversos assuntos que foram tomados pela influência dos Estados Unidos, por decisões dos Estados Unidos. Então, assim, você tem que ser muito ignorante na política, em achar que tudo que acontece nos Estados Unidos não tem uma repercussão, uma influência muito grande aqui no Brasil. Então, pelo efeito Trump estar chegando no Brasil, o Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, ele precisa ter pressa, só que ao mesmo tempo eles precisam segurar, porque precisa influenciar nas eleições de 2026. Então, todo esse assunto do golpe, todo esse assunto que eles estão tentando fazer, essas reuniões secretas, se tratam exatamente desses assuntos, né? De como eles vão saber equilibrar isso, de como eles vão saber lidar com essa situação. Mas para isso a gente precisa esperar as cenas dos próximos episódios. Então, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Comenta aqui embaixo o que você acha e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!